Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu amigo e irmão Reginaldo Soares, pastor Reginaldo Soares. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito agradável sobre assuntos diversos relacionados ao campo da teologia, especialmente a nossa teologia cristã. Ele é muito conhecedor, profundo estudioso da história bíblica, dos mistérios e também da cultura, né? Cultura hebraica também, né? Muito especialista. Acredito que nós seremos muito enriquecidos através desse diálogo, desse bate-papo que teremos hoje, né? Pastor, eu gostaria que você se apresentasse, pastor Reinaldo, contasse um pouco da sua experiência, o campo de estudo que você tem atuado, como você tem desenvolvido, o raciocínio que você pretende compartilhar conosco aqui hoje. Shalom a todos, uma boa noite. Eu quero agradecer também ao Eterno pela vida do pastor Anísio, por ter nos convidado mais uma vez. Nós estaremos aqui tratando desses assuntos que envolvem o campo teológico, né? Uma das áreas que hoje tem sido um pouco escasso no nosso meio, e justamente para tratar desse assunto quando se trata de assuntos teológicos, né? Como foi, a gente tem uma certa experiência, tive uma experiência no campo da teologia, né? Estudando com alguns mestres, e nunca é demais a gente se aprofundar, né? E eu comecei a estudar o segmento do judaísmo, que é o ivrit, né? A palavra hebraico quer dizer o ivrit, né? Aquele que estuda o ivrit, ele vai se aprofundar mais a respeito da cultura judaica, num contexto mais original, se tratando do judaísmo, a cultura, a tradição, né? O povo que tem uma interpretação mais viva, porque vem de lá, né? A tradição. E eu estava conversando ontem, até mesmo com o Rabino, ele disse que ninguém no mundo, né, para tratar de assuntos da Escritura como os judeus, que primeiro que eles conhecem de tradição, né, de cultura, né, e o que acontece? Tem mais uma base oriental para tratar da Escritura originalmente naquilo, né, da onde ela foi escrita, né, de que forma a gente vai adquirindo um fundamento com mais profundidade, com mais e refutar alguns ensinamentos que a gente percebe que são místicos, né? No campo hoje teológico. Tem muita teologia, surgiu muita teologia moderna hoje no século XXI, e se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que não tem nada a ver com os ensinamentos que nós aprendemos da fé cristã, né? No campo teológico. Mas sim. Mas eu quero fazer uma pergunta, aí surge uma questão. O judeu, ele não aceitou Jesus, né? Então como fica a moral dele para falar de Novo Testamento? Essa expressão de que o judeu, se a gente for pegar o capítulo 11 de Romanos, isso se trata da teologia da substituição, né? Que é a teologia da substituição, é que como o cristianismo, ele substitui Israel através daquela rejeição. Não é bem assim no contexto original, né? Alguns tratam como Israel rejeitou o Mashiach. Existem 3 segmentos de judeus, né? Tem os judeus toraístas, né? Tem os judeus toraístas nazareno, e tem os judeus ortodoxos e os judeus messiânicos. Então, essas 3 ramificações trabalham dentro, que até mesmo no campo do judaísmo existe esse debate, existe essa, né? Eles também têm essa controvérsia, eles também, alguns discordam de alguns pontos, né? Como os judeus ortodoxos acreditam no Mashiach como o enviado que veio para restaurar Israel. Já os judeus messiânicos, ele não acredita que Yeshua também as duas unificações dos dois povos, né? Que
Judá e Efraim. Então, a vinda do Mashiach pela Torá Sagrada, se a gente for estudar a Torá Sagrada, o próprio Moshe, o Senhor fala com Moshe, que é Moisés, levantarei um irmão semelhante a ti. A palavra Mashiach significa enviado, né? Enviado. O que é o enviado? Aquele que veio para restaurar o reino que estava dividido. Então, a igreja brasileira, como houve muitas mudanças, o que hoje as pessoas têm hoje aí é cópia das cópias, né? Ninguém hoje tem um original certa como o suposto Novo Testamento, né? A gente vai estudar a Brit Hadasha ou a Brit Hadashah, que é o livro. 80% do Novo Testamento são históricos, né? 80% são históricos. O resto foram algumas adulterações romanas, né? O Concílio de Nicéia, a gente vai ver a tradução, quando foram trazidas para cá, para o grego da Septuaginta, houve muitas mudanças, houve muitas adulterações de texto, até mesmo de palavras que, quando a gente vai estudar no contexto judaico, vai juntar os maçoréticos, a gramática, né? Vai trabalhar dentro de uma guimatria mais profunda, a gente vai ver que tem assuntos que não batem com a Torá, não batem com o hebraico, né? Então, temos essa visão de que o Mashiach, ele veio para todos, né? A rejeição não está, isso é uma invenção criada por Roma para engavetar a igreja como que a igreja substituiu Israel através da rejeição. Isso é um falso ensinamento, uma falsa aplicação. Isso não existe, né? A rejeição que está ali no capítulo 10 ali de 10, né, de João, acho que é 10, não, acho que é 2, né? Capítulo 2, e o versículo acho que é 10, né? Eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Esse contexto que João está querendo dizer, que ele veio, a palavra do Eterno veio por meio deles, e eles não aceitaram, né? Existe debates, existe divergência entre judeus também, assim como no meio do cristianismo, não, né? Existe também esse debate, essa divergência, eles desacreditam disso. Os judeus também têm isso. O judeu eu não sabia, na verdade, dessa divisão que há dentro do judaísmo, não, né? Eu achava que o judaísmo era uma religião homogênea ainda. Então tem um segmento do judaísmo que aceita e admite Jesus como Messias. Como Messias. Já tem outros que não. Por exemplo, os judeus ortodoxos, eles trabalham muito naquele contexto do capítulo 53 de Isaías, né? Lá no hebraico, que é o Ishayahu, né? A expressão Isaías, o Ishayahu, que é o capítulo 53, eles acreditam que aquele texto ali não está apontando para o Mashiach, que é o Messias. Eles acham que aquele texto está apontando para Israel. Israel não pode fazer expiação por ele mesmo. Então, essa tese, até dentro da própria Torá, que a gente vai trabalhar com a Torá, o Ataná e os Levinhos, Ataná e Levi, que é os profetas, o esquetuvim histórico. Vai trabalhar dentro desses contextos e quebra as teses. Os judeus ortodoxos, o que eles não compreendem é a revelação do Mashiach dentro da própria Torá. Eles se perdem ali quando eles interpretam que aquele texto não está apontando para Messias, está apontando para Israel. Israel não pode fazer expiação por eles mesmos. Não tem como eles ficam. Os judeus nazarenos toraístas, ele acredita que o Mashiach é a restauração de Israel pelo... Esse assunto aí é um assunto muito cheio de controvérsia, né? A gente sabe que o judeu ele tem muito medo. O judeu já foi muito perseguido, né? Especialmente pelo cristianismo, por causa dessa crença, dessa compreensão de que o judeu foi um perseguidor do Cristo, do Messias. Então, portanto, ele se transformou, se converteu em inimigo dos cristãos, né? Por essa razão, eles foram perseguidos, foram mortos, foram ridicularizados ao longo de toda a história e finalmente culminou com o assassinato lá de 6 milhões de judeus parecidos, né?
Então, o judeu ele tem muito medo do retorno dessa afirmação, dessa crença, desse posicionamento, de que eles são culpados pela morte de Jesus. Eles procuram todos os meios para se defender. Agora, o que a gente pode fazer para conciliar a verdade sem provocar essa rejeição, aquilo que o cristianismo, o maior segmento do cristianismo, a maior parte do segmento do cristianismo, considera como verdade que o judeu não aceitou Jesus, né? E mesmo entre o judaísmo, se tem um segmento que aceita, a maior parte também não aceita, né? Porque a maior parte do judeu ele espera a primeira vinda de Cristo ainda. É tipo, não gosto da conversa do senhor, é tipo aqueles que fazem proselitismo, né? Existe aqueles judeus que fazem proselitismo. O proselitismo, eles estão em busca ainda de informação. Por exemplo, o nascimento do Yeshua, o cristianismo, né? Eles trabalham muito em cima do dia 25 de dezembro. A gente fala que a gente que trabalha com a Torá, com o ensinamento mais profundo, que é a Techuvá. O que é Techuvá? A desintoxicação da religião, dos dogmas, desintoxicando a pessoa daquele dogma. Fala que Yeshua ele nasceu, foi detalhadamente conhecido, cronologicamente nascido. Yeshua verifica que o nascimento e o cumprimento supostamente foi na aliança de uma das festas do tabernáculo. Yeshua nasceu nas festas do Sucote, que é Sukkah, a expressão da palavra Sucote, e a gente pensa o Sukkot, que é a festa das cabanas. A gente traduz hoje como festa de Sucote ou festa de Sukkah, que é a festa das cabanas. Então, é mais palmeado, como o senhor estava conversando ontem, de janeiro do que dezembro. Então, não tem nada a ver. Você percebe que o cristianismo, eles pegaram essa data, né, esse calendário, que é o gregoriano, vários deuses que a gente estava falando ontem, né, que são vários deuses que podemos encaixar nisso, né? O Deus do Sol, que eles trabalham. Então, vê que é uma falsa religiosidade e uma pregação que não tem embasamento para Yeshua nascer no mês de dezembro, né? Certo. Deixando assim de lado a questão da crença em Jesus, parte do judaísmo, como você vê quais os pontos que você entende que o cristianismo mais se afastou dos seus ideais originais, onde você vê mais divergência? Porque nós sabemos que o cristianismo hoje é uma miscelânea, né, de cultura, né, misturado com cultura romana, cultura grega, cultura afro, né, principalmente aqui na Bahia, o cristianismo está muito influenciado, né, pela cultura afro. Então, mas alguns pontos você poderia detalhar assim, que você sente mais distanciamento dos propósitos originais da fé cristã, do ensinamento de Jesus mesmo? O que eu vejo hoje, na realidade, pastor Elísio, é o quê? É o sincretismo, né? É o misticismo misturado. A gente vai ver uma pregação, um ensinamento do cristianismo hoje a respeito de várias culturas que eles emendaram, né? Por exemplo, essa cultura chamada reteté, né? Essa expressão reteté, que emendaram como mistério. E, teologicamente, essas teses não condizem com a Escritura Sagrada, né? Nós a gente vai ver que são fundamentos que vieram de paganismo, né? Então, do paganismo, por exemplo, o toque, você falou do toque da África aí, né? A gente vê alguns ensinamentos hoje nas comunidades, nas igrejas, falam muito sobre a Lohut, né? A palavra igreja quer dizer Lohut, ou como uma paraxá, que a gente está falando que é uma paraxá, o local que os judeus rabinos se reuniam para estudar a Escritura. Hoje não, hoje eles criaram um templo. O cara abre um templo e bota um bocado de cadeira e bota um camarada lá gritando. A gente vai ver que aquilo é uma mistura, né? Aquilo é uma mistura de bagunça religiosa. Você não vai ver que aquilo não tem nada. Então, o cristianismo, a gente fala do cristianismo, até mesmo na pregação, tem essa mistura que a maioria das pessoas não consegue identificar através de um ensino e de uma profundidade mais bíblica, até que o próprio
o próprio Xaliel Paulo fala na carta a Timóteo, ele falando a respeito, que é o capítulo 3, verso 15, mas se tardar para que saiba como convém andar na casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Quer dizer, Shaul está falando de um contexto mais vivo, de um ensinamento que não envolve esse meio de mistura que a gente estamos vendo hoje aí, né? Mas se tardar para que saiba como convém andar na casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza. Então, olha o que ele está dizendo, igreja do Deus vivo. Então, já está trazendo um assunto a respeito de que essas misturas não deveria ter. E o que nós estamos vendo hoje, né, principalmente no campo pentecostal, né, as pessoas aplicam muito esse termo pentecostal para se habituar de um alvoroço carnal. A gente vai ver que o camarada sobe em cima de um púlpito, abre a Bíblia. Isso parece mais um teatro. É um teatro, o cara está lá gritando. Outro dia mesmo eu estava conversando com o irmão, perguntei ele, disse, você consegue sentir a batida do seu coração gritando? Espiritualidade se entende gritando? Como é que você vai se espiritualizar você gritando? Imagine que esse Jesus e João Batista eles pregavam na praia, nas montanhas, o vento levava a voz, né? Eles traziam. Imagina se fosse dessa forma hoje, você vê um cara gritando hoje, não tem como você entender o que ele está falando. Então eu vejo essa mistura. O cristianismo, ele trouxe essa mistura. Eu falo cristianismo, eu falo esse cristianismo misturado romano, essa mescla. Eu não falo cristianismo, existe pessoas que estão no cristianismo que ensinam, que tem uma boa milética, tem uma boa exegese, tem uma hermenêutica, tem uma aplicação boa, que também é grega, né? É grega, mas é um grego mais vivo, mais original. Você percebe, você entende através do ensinamento. A gente já percebe pelos seus ensinamentos, né? Os ensinamentos são um ensinamento que a gente percebe que não há uma mistura, há um segmento que você entende o que está falando. Eu me identifico. Certo. Olha, a gente sabe que talvez você saiba melhor do que eu, acredito que sim. Eu posso, assim, a meta da rede do judaísmo, também a meta deles é receber o Messias, ou eles têm uma outra meta complementar em relação a isso aí? Porque assim, a perspectiva genealógica, né, do Antigo Testamento, ela foi trazida por Moisés, né? Quer dizer, foi revelada através de Moisés, né? E ali Deus revela todo um planejamento, claro, não com muito detalhe, né? Porque não daria para detalhar. Talvez até ele tenha tido uma visão mais clara sobre os acontecimentos, né? Mas ele traz uma perspectiva com relação à humanidade, né? O projeto de criação da humanidade. O judaísmo, ele ainda nutre essa perspectiva em relação ao projeto de Deus para com o homem no Jardim do Éden, ou ele está numa situação parecida com o cristianismo, porque o cristianismo ele só tem uma perspectiva de eternidade. Hoje, basicamente, a fé cristã, a maioria dos segmentos cristãos gira em torno de uma perspectiva de arrebatamento, né? Quando a gente, quer dizer, não tem mais perspectiva para o mundo presente, só para o mundo futuro. O judaísmo também está nessa mesma situação? Eu acredito que esse segmento de estudar a Escritura, você vê que quando a gente fala da Torá, a gente fala que é o 10 mandamentos, né? Que o povo chama de o Velho Testamento. Né? Nós que estudamos a cultura judaica, não trabalhamos nesse nome no Velho Testamento, porque nós pensamos no Velho Testamento que eles trabalham como se o Velho Testamento não existisse, né? Que o Velho Testamento não fosse meio doutrinário para o Novo. O próprio Yeshua disse assim: eu não vim revogar ou abolir a lei, eu vim cumpri-la. O que ele está dizendo, vim cumpri-la? Ele está falando do primeiro Adão. O capítulo 6 de Romanos, quando Paulo ele fala
o capítulo 5, ele fala que por um homem veio o pecado, por um homem entrou a graça. Então, o que é que Shaul está querendo dizer ali? Ele está dizendo que o projeto do Eterno é terminar a sua obra na onde começou, que foi no homem, né? A gente vai estudar a palavra Ada, a palavra Adão, quer dizer no hebraico Ada. Quando o Eterno criou Adão, ele criou Adão de um corpo de luz, né? Adão foi criado de um corpo de luz que hoje o povo chama hoje de carvode, né? Lá no grego a carvode. Ele não havia peles, o contexto mais original da palavra corpo de luz, não havia em Ada ali um termo, porque nessa época não existia, ele poderia usar um termo material, né? Materialismo. Ou a gente pega lá o Bereshit, que é o capítulo 1 do Gênesis, né? A gente fala no princípio o Elohim, né? Bará Bereshit, quer dizer, no princípio criar, né? A expressão criar, né? O Elohim, o Adonai, estava sobre a face das águas. Então, o que acontece? Quando o Eterno criou Ada, ele criou Ada com os 7 atributos do Eterno estavam nele. Cada parte do seu corpo representava um atributo. É tanto que os judeus rabinos, que estavam conversando com eles, que uma da parte do cérebro de Ada representava o lado da Torá, que é a palavra. Aí se cumpre aquela palavra que Yeshua, o Mashiach, fala em Apocalipse, que diz assim, assim como o pai está à direita, o filho estará à direita do pai. Um contexto mais vivo que o Yeshua está querendo dizer que a nefesh dele, que a nefesh, a alma do Mashiach está totalmente ligada ao pai, sem mistura e sem dogma. Quer dizer, sem mistura com a vontade de ele seguir ao pai tão tremenda que a sua alma está ligada no ar dele. Afirma, sou eu e o pai somos um, né? E o pai somos um, esse sentido. Então, quer dizer, então, eu acredito que a construção do ser humano com o Eterno, ele ainda aponta ainda para aquela visão do Éden. É tanto que o senhor estava conversando ontem, eu estava falando com 2 casais, né? Que para Eva nascer, ou Ravá, a expressão Eva, Ravá nascer, a Ada teve que morrer. O contexto, a palavra sono na cultura judaica, no hebraico, significa morte. Então ele teve que morrer para ela nascer. Para a igreja nascer, Yeshua teve que morrer. Então alguém teve que dar vida para alguém nascer, né? Então o que acontece? O Eterno, ele vai terminar a sua obra na onde começou, que é no homem. Por isso Paulo disse, não construímos mais tempo por mão de homem. Então essa ideia de construir império para reunir povos, reunir as pessoas, isso é uma introdução de um preparamento de um anticristo. A gente vai ver que a maioria hoje está mais preocupada no sentido físico, não é o ser humano, a recuperação do ser humano. Eu estava estudando como é um livro de... Salomão não é o verdadeiro templo, né? Isso. Um livro de Augusto Cury, que ele diz assim, ele foi estudar o Novo Testamento, diz que a ciência ficou constrangida em examinar a mente de Cristo. E como é isso? No dia que ele foi traído, na noite ele dá uma sentença ao seu traidor, jogou o traidor de amigo. Como é isso? O Yeshua não tinha medo do traidor, tinha medo de perder o amigo. Então, quer dizer, o investimento dele era no homem, não era no bem material, na pessoa, no caráter que ele... Olha como o Yeshua trata ele. Vem para o Getsema, ali com... Getsema é um lugar de intimidade, né? Quando Jesus chega e vê eles e diz, amigo, o que fizeste? Getsema era um lugar que só conhecia o amigo. Pô, mas naquela noite ele está sendo traído, ele poderia dar uma sentença. Então, o emocional de Jesus, a mentalidade dele, o psicólogo do homem, era bem restaurado, né? Ele chama o traidor de amigo, não tinha medo do traidor, tinha medo de perder o amigo. Então, eu vejo um segmento de uma pregação, de um ensinamento hoje mais voltado para o interesse mais da finança. O que eu percebo é que o ser humano, ele está tão desvalorizado, né, que mesmo a igreja, mesmo as pessoas religiosas, e mesmo a ciência, né, não tem prestado atenção no valor que possui um ser humano, né?
Por exemplo, porque se prestasse atenção ou procurasse prestar atenção no valor que tem o ser humano, o principal objeto de estudo, de pesquisa, seria o próprio ser humano, né? E já deveriam ter desenvolvido algum tipo de fórmula, de metodologia, né? Para levar o homem à felicidade, né? De fato, né? A gente sabe que o investimento científico hoje é voltado muito mais para o desenvolvimento do comércio, da indústria, do que o próprio ser humano, pessoa humana, né? A religião também, a religião, o ser humano, ele foi colocado no segundo plano, né? Eu penso assim, que não apenas os humanos, mas todo ser vivo deveria ser o objeto mais apreciado, né? Porque dá a impressão que a obra final assim, do universo, né? É a vida. Parece que o universo todo foi criado para atender a vida. Então, o ser vivo, ele deveria ser a obra mais apreciada e mais estudada, né? Mais venerada, né? Na verdade, né? Existe. Mas hoje não existe o ser humano está sempre procurando algum lugar onde depositar a sua fé, onde depositar a sua crença, onde fazer seu investimento supremo, né? Sendo que ele já está diante de uma imagem divina, quer dizer, a imagem do próprio Deus, né? O próprio ser humano foi criado conforme a imagem de Deus. E acredito que os animais também, como eles têm muita identidade com o homem, em muitos aspectos o animal reflete também a imagem de Deus. E eu acho que se os seres humanos começassem a valorizar os próprios humanos, a natureza, os animais, eles iam perceber que eles já estão diante já estão habitando em um templo sagrado, né? Onde a presença de Deus também já é constante, né? Eu acredito que o Jardim do Éden é exatamente isso. Um estado, não é um local, né? O estado que se vivia, onde estava-se com Deus e onde se reconhecia a santidade de todas as coisas, né? É a mesma coisa, a gente vai ver que o ser humano, o animal, a gente vai ver que, estava conversando com um amigo, dizendo a ele que o Eterno pedia muito sacrifício na época de animais inocentes. Por quê? A ausência de homem justo. O Eterno pedia muito o sangue do cordeiro, do novilho. E eu comecei a analisar e entendendo que o Eterno pedia naquela época, né? O sangue, a vida justa do animal, porque faltava homem justo no altar. É tanto que o Eterno ele fala com Abraão a respeito de Isaac, né? A expressão no contexto do Abraão, né? Quando ele leva ali o Isaac para ser imolado, o que é que o Eterno queria de Abraão ali? Queria ele de volta no altar, de volta no Eterno. Então o homem ele se afastou, ele se afastou do Eterno através do quê? Através do poder aquisitivo, do poder econômico, através de outras prioridades, né? A gente vai ver que você chega em uma igreja hoje, quem está sendo apresentado é o homem, não é a palavra do Eterno, né? É tanto que eu estava vendo que quando Ravá e Adão, eles deram lugar a Yetzirará. A Yetzirará, o que é Yetzirará no contexto hebraico? A Yetzirará é a mal inclinação que já havia dentro deles, né? Essa mal inclinação. Então, essa mal inclinação deu acesso que eles viessem cair. E existe a Antov Hará, que é a boa inclinação. Eles deram mais um lugar a Yetzirará do que a Antov Hará, que é a boa inclinação. Então, a natureza caída tem essa tendência de dar mais, né, prioridade a Yetzirará, que é o engraçado é que quando Caim ele assassinou Abel, o Eterno marcou ele. Mas o Eterno marcou ele, não foi colocando o mal dele, marcou ele para que viesse, ele não viesse também tirar a vida dele. Não ferisse. Porque o Caim, ele também se arrependeu daquele mal que ele fez. É tanto que o próprio Yeshua, uma das passagens do Novo Testamento, ele chama: nós somos todos um Caim. O que é o Caim? O Caim é aquele homicida, é aquele que assassina, é aquele que mata o seu irmão. É tanto que quando ele diz assim: cadê o seu irmão? Então o Eterno marca ele com a Yetzirará, que é a Antov Hará, e a Yetzirará, que é a boa inclinação, para que quem viesse, ele viesse praticar o mal. É tanto que o Eterno fala: quem matar Caim, né? Acho que esqueci,
Esse é até o Versículo. versículo que fala que 13 vezes mais, né? Será punido, né? Será punido, porque o Eterno marca ele. Então, hoje, a gente está vendo hoje um segmento religioso que quando vai apertar no sentido bíblico, é que a pessoa não está preocupada com isso, né? São poucos hoje que dão acesso e se posicionam no campo do estudo, até do ser humano, para recitar esse ser humano, devolver essa pessoa. Eu estava conversando com um amigo. Pelo contrário, o pessoal faz é explorar essa tendência ruim, né? Explorar para tirar proveito, né? dessa fraqueza, ou às vezes até incentivar realmente a pessoa a caminhar pelo lado ruim, porque sabe que vai produzir alguma vantagem a mais. Né? Porque o ser humano bem inclinado, por exemplo, do ponto de vista econômico, uma pessoa que está seguindo a boa inclinação, ela é uma pessoa que não consome muito, né? Porque ela não pratica a glutonaria, a bebedice, essa coisa toda, a prostituição. Então é uma pessoa que não consome muito, não é viavelmente, economicamente viável, né? Viável. Então a própria indústria, né? O comércio, ele não valoriza a santificação do ser humano, porque não é viável, né? Em termos de lucro lucrativo, né? Então prefere incentivar o lado mais perverso, mais cruel das pessoas. Tanto que é que você vê hoje as pessoas que praticam o mal, né? Por exemplo, você mesmo teve o seu celular furtado aí. Furtado não, foi assaltado. Né? Assaltado, né? E aí o que a justiça ela vai advertir? Quem que a justiça vai advertir? Vai advertir a vítima, e não o criminoso. Isso. Ah, mas você não deve reagir, não sei o quê, você vai sempre tomar advertência, tomar bronca, entendeu? Ao invés da bronca ser dirigida para o criminoso, ela é sempre dirigida para a vítima, porque a vítima teve alguma reação que é natural você agir. O instinto de defesa é um instinto que pertence a todo ser vivo. Né? Mas nós somos obrigados a neutralizar, negar o nosso instinto de defesa para atender o ego do cidadão perverso cruel. Né? E assim, parece que existe uma indústria que se alimenta dessa perversidade. É um jogo ideológico muito bonito, pastor. A gente já começa a entender pelas igrejas, né, pelas campanhas. Toda semana, eu conversei uma vez com um amigo pastor, ele ficou recado disse, campanha para prender o povo. Por que não melhor a palavra? Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer campanha para prender o povo? Então já vem um interesse pessoal, um interesse financeiro, do que o ser humano. O cara vai fazer uma campanha da quebra da maldição, culto de oração, culto da palavra. Não existe culto da palavra. A palavra por si é a palavra culto no hebraico, que significa avodar. O que é avodar? Trazer o eterno para... Né? Os judeus, quando ele orava, quando ele estava tentando ensinar Jesus a orar ao Pai, os judeus oravam ao Pai na terceira conjugação do verbo. E Jesus aí ensina nós a orar como João nos ensinou, com a terceira conjugação. Eu disse, não, você está aprendendo errado. Quando tiver de que orar, Jesus traz o Pai para a segunda conjugação do verbo. Que é o verbo indicativo. Senão vocês estão orando errado. Bom, ensinar uma pessoa que parecia que conhecia de oração. Então percebe que o povo hoje está tentando criar, né, campanhas de oração, porque as pessoas não sabem o que é oração. Uma vez eu estava conversando com um amigo e disse aí, o que é uma oração? Uma oração é uma conversa. Como é que você vai conversar com quem você não conhece? Mas até para orar tem que ter um vazamento bíblico. E eu acho também, como bem já diz a expressão oração, eu particularmente eu gosto de orar se eu tenho alguma ação já planejada. Então eu vou orar para me inspirar para aquela ação. Isso. Agora que eu vejo muita gente que ora sem ter a ação em mente, sem ter um projeto de ação em mente. Então acaba orando muito em vão. Isso. Então, porque a palavra é oração, então quer dizer, ela precede, o orar precede a ação. Não adianta, por exemplo, uma pessoa, tem muita gente que ora muito para antes de dormir, né? Tudo bem, a gente deve orar antes de dormir, mas você gastar muitas horas orando antes de dormir. Para você dormir, você não precisa muito de muita oração. Não. Você precisa entregar seu corpo nas mãos de Deus uma vez.
uma vez que você não vai ter domínio sobre ele, vai estar dormindo, né? Você entrega seu corpo na mão de Deus e dorme. Né? Agora de manhã sim, aí você vai ter que agir, então você tem que orar para agir corretamente. Isso. Que você não venha agir ou atuar de forma incorreta, né? Fora da presença de Deus, ou separado da presença de Deus. Né? Então, mas eu acho que o próprio termo oração, ele já está muito desorientado na cabeça das pessoas. É aquela coisa, pastor Anísio, a gente vê que eles já começam errado, como você falou. Uma pessoa que passa 1h30 antes de dormir para orar, eu consigo entender que na ação, por exemplo, o Senhor, o Eterno, ele não vê a intenção do corpo. O Eterno quer ver a intenção do coração. Então, o tempo que eu passo orando, ou o tempo que eu completo, se eu vou dormir, eu vou deitar para dormir, o Eterno sabe que a gente tem um... É porque o povo tem uma ideia de que Deus o amor de Deus ele é sentimental. O amor do Eterno ele não é sentimental. O amor do Eterno é aquele amor de trabalho em cima de caráter e justiça. O senhor está aqui, o senhor está cansado. Deus sabe que o senhor trabalhou o dia todo, o senhor está cansado. E ele sabe que a sua oração de agradecimento é uma oração que atinge mais o nível da atmosfera espiritual do que essa 1 hora de oração, o cara está ali para ele. Isso não vai mexer no coração. E o caboclo diz que passa o dia inteiro no monte, diz que ora. É outra coisa, né? E cada vez mais se aprofunda, às vezes, na miséria, né? Porque isso faz o hora sem ação, né? Hora sem ação. Mas é o seguinte, a gente pode fazer um live muito longa, porque senão o pessoal assiste só pela metade, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar, e no momento oportuno, nós organizamos outra live para bater aqui esse papo agradável, né? Foi bom. Por hoje nós vamos encerrar, agradecendo aos nossos espectadores, a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã que vem assistir essa nossa live aí. E se você gostar, você compartilha, desse like aí. Vamos estimular, né, o debate, o diálogo, né, sobre a palavra de Deus, porque eu acho que o ser humano está no momento quando ninguém pode se considerar o dono da verdade. Acho que é um momento quando nós devemos colocar as nossas verdades particulares na mesa e dispor para a discussão, né? Através da discussão nós temos que chegar a um entendimento comum, porque a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em comunhão. E cada um fechado no seu mundo, com o seu conhecimento particular, não tem como estabelecer a comunhão. É a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão virá quando nós alcançarmos um entendimento comum, né? E qual é a fonte desse entendimento comum? A fonte do entendimento comum, naturalmente, é Deus, né? É Deus. Porque se nós estivermos compartilhando um pensamento de Deus, né? Porque supostamente Deus deve pensar, não deve agir sem pensar, e ele deve ter tido um planejamento, uma proposta, pensamentos, ideias quando criou este mundo, e deve ter uma visão, uma interpretação acerca de cada um de nós e da própria existência. Verdade. Quando nós chegarmos a compreender o ponto de vista de Deus e começarmos a compartilhar do mesmo ponto de vista de Deus, aí sim nós poderemos viver em um estado de comunhão perfeito, porque não haverá divergência nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos, e automaticamente os nossos próprios sentimentos também se encaminharão em uma direção comum, né? Não cortando o senhor, só um pensamento bem... Estive conversando uma vez com um teólogo, a gente foi para um assunto bíblico, e aí ele se exaltou no debate e disse, a verdade é igual um espelho, ela quebrou e cada um está com um pedaço na mão tentando colar para saber o que é verdade. Então, como o senhor falou, muito boa essa aplicação. A gente não somos donos da verdade, a gente tenta chegar em um nível que a gente devolva, aprenda. Eu estava conversando com um jovem e disse para ele, a palavra ignorância significa escuridão. Ignorância não é um termo de bruto. A expressão do contexto de ignorância é a falta de conhecer. Né? A palavra conhecimento quer dizer luz. Só quando você adquire o conhecimento, e conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Então, quando você obtém o conhecimento, você está obtendo luz sobre você. A luz, ela clareia, você vai ver no capítulo 8 de João, o 32, as coisas do que conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Quer dizer, ele não está falando o conhecimento, está falando a verdade te libertará. O que ele está falando a verdade libertará?
através do conhecimento, que você vai saber o que é que está a verdade. A verdade está em quem? Em Deus. Eu estava conversando com o jovem e disse para ele, senhor, ninguém é melhor do que Deus para conhecer esse ser humano. Então, a nossa regra e manual de fé é a palavra. Então, para conhecer esse ser humano, conheça a Deus. Estude mais sobre as coisas de Deus, você vai saber lidar com o ser humano. Então, acho que nós temos um guia, né, para compreender, se saber qual é o nível da verdade que nós conhecemos, né? Se conhecereis a verdade vos libertará. Então, o meu nível de libertação, ele retrata o meu nível de conhecimento da verdade. É verdade, isso. Então é necessário que nós realmente procuramos avaliar, né, o quanto nós conhecemos da verdade, avaliar o nosso estado de libertação. Né? Libertação espiritual, libertação em todos os sentidos. Né? Então, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde a maioria das pessoas estão vivendo em opressão, né? Em estado de opressão. Vivendo em um termo de manipulação, né? Estava conversando com um jovem, disse para ele que a religião sem conhecimento é igual um cavalo, pegaram um cavalo e amarraram ele em uma cadeira de plástico pela manhã. Ele ficou de manhã até a noite solto, pensando que estava preso. E assim é a religião sem conhecimento. Aplica na sua mente que você está andando certo e você está preso. O que a esposa está falando, a verdade libertar, é nesse sentido. Você abrir o seu entendimento para o que é que a Escritura está falando. Justo. Eu estava falando com o senhor, foi? O camarada dizendo que era pastor. O pastor tem que conhecer o que é a Bíblia. O pastor não sabe ler, não sabe escrever. Ele tem que conhecer a Bíblia. Né? Um testemunho rápido aqui, eu não conhecia. Eu não sabia nem ler nem escrever. Aprendi a ler lendo a Sagrada Escritura. E através dela eu fui estudar. Maravilha. Entendeu? Não sabia nem ler nem escrever, pastor. E aprendeu através da Bíblia. Da Bíblia eu fui aprender a saber como é que manuseia. E hoje, às vezes eu fico até meio preocupado com alguns que eu sento para conversar, que quando a gente vai tratar de nível acadêmico, né? Eu pergunto lá, vai tratar de quê? Vai tratar de acadêmico ou é um nível mais prolongado, mais baixo? Porque o nível acadêmico, se for de tratar de nível acadêmico, é uma coisa mais profunda. Tanto quando eu vou conversar com um professor de grego, professor de teologia, eu pergunto, mas vai tratar de que nível? Qual é o assunto que vai tratar? Qual é a elevação desse assunto? Não é a pessoa, é a tese. Eu estava conversando com um professor de grego. Ele disse, conhecer o grego é bom, mas conhecer o grego ou saber do grego quer dizer que o grego seja original. Né? Não quer saber que seja original. Então, é uma profundidade que a pessoa tem que ter sobre isso. Né? Certo. Sim, mas vamos parar por hoje, né? Vamos parar. Deus abençoe aí. Obrigado, meu pastorzão. Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí, outras lives aí. Né? Vamos ver o sucesso aí, se o pessoal gostar e compartilhar, a gente sabe. Que se sente incentivado a gravar mais, né? Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, minha irmã, e abençoe a todos nós.